Sou o Dr. Vitório, estamos no programa Papo de Doutor. Antes de iniciarmos, convido vocês a se inscreverem no canal e ativarem as notificações. Conversaremos no dia de hoje a respeito de uma doença chamada doença intestinal inflamatória. Écio, fala uma coisa para mim. Vamos conversar sobre as doenças inflamatórias intestinais. O que é exatamente essas doenças e quais são as mais comuns? Eu acho que quando a gente fala de doença inflamatória intestinal, acho que nós estamos querendo falar das doenças que são inespecíficas, vamos assim dizer. Ou seja, que não existe uma causa que justifique o processo inflamatório. Como o próprio nome já diz, é um processo inflamatório crônico que ocorre fundamentalmente no tubo digestivo. Tá? Existem duas delas, que são as principais, que é a doença de Crohn, que pode afetar todo o tubo digestivo, da boca até o ânus, e existe a retocolite ulcerativa inespecífica, que ela é mais localizada, ela é localizada fundamentalmente no intestino grosso. Como eu falei, elas são doenças crônicas. A intensidade da doença ela é efetivamente variável, ela pode atingir qualquer idade, pode pegar criança, pode pegar adulto, pode pegar o indivíduo mais velho, mas normalmente a gente observa entre 20 e 40 anos, tá? E ambos os sexos são normalmente afetados, tá? Existe um componente genético, a gente sabe que existe um componente genético, porque existem relatos de parentes de primeiro grau que efetivamente têm essa doença inflamatória. É uma doença séria, ela impacta muito a qualidade de vida do indivíduo por ela ter esse caráter crônico, ela tem períodos de melhoria e períodos de pior, ou seja, é uma doença que acompanha o indivíduo ao longo da sua vida toda, então isso realmente é uma coisa extremamente impactante para as pessoas. Mas o ponto positivo é que nesses últimos anos o tratamento evoluiu bastante, não só a parte diagnóstica dessa doença, como o tratamento evoluiu bastante, tornando a vida desses indivíduos que têm essa doença crônica, digamos assim, muito melhor e com controle muito maior em relação à evolução da doença. Perfeito. E quais seriam as queixas mais frequentes dos pacientes? O que eles vêm falar para você? Depende fundamentalmente, embora elas sejam conhecidas como doenças inflamatórias intestinais, elas têm a sua subdivisão, como eu falei. Tem a retocolite e tem a doença de Crohn. A retocolite, ambas produzem sempre dor abdominal, distensão abdominal, náusea, vômito, perda de peso, perda de apetite, assim. E diarreia. A diarreia, normalmente, da retocolite ulcerativa, que atinge mais o cólon, é muito mais frequente, ela é muito mais intensa, embora ele vá mais vezes ao banheiro com menos quantidade, e a presença de sangue é muito frequente, porque realmente afeta fundamentalmente a mucosa. Já a doença de Crohn tem uma característica um pouco diferente. Também é muito dor abdominal, a diarreia pode acontecer, mas ele também pode prender o intestino, inclusive pode até obstruir. Porque enquanto a retocolite ela afeta só a mucosa, ou seja, só a primeira porção, aquela que fica mais para dentro do intestino, vamos assim dizer, em contato com a luz intestinal, já a doença de Crohn não, ela afeta todas as paredes do intestino e eventualmente ela pode causar estenoses, ela pode causar dilatações que podem acontecer, então muda um pouco esse perfil. Mas elas têm em comum esse quadro geral de mal-estar, a dor abdominal, que é um quadro que é uma coisa que acontece, a cólica, a diarreia sendo uma coisa muito frequente. Algumas vezes você tem, dependendo do tipo da doença, da manifestação, são manifestações que fogem do tubo digestivo. Dor nas juntas, alterações oftalmológicas, alterações na pele e assim por diante. Por quê? Porque essas doenças, ambas elas têm um cunho imunológico muito grande. Então você tem uma resposta imunológica muito grande que faz com que efetivamente outros órgãos possam ser efetivamente
Acometidos, né? Então, embora você tenha falado que a gente não sabe a causa exata, mas tem alguns componentes, por exemplo, imunológicos. Tem, não na realidade, quando a gente tem muita coisa para explicar o porquê que uma doença acontece, é que a gente não sabe muito bem o que está acontecendo. Essa que é Então você tem problemas ambientais, você tem problemas dietéticos, você tem problemas relacionados a estresse emocional, e hoje a gente fala muito da microbiota, que é um conjunto de pequenos seres microscópicos, vírus, bactérias, que existem no nosso organismo como um todo, mas principalmente no nosso tubo digestivo, que nessas doenças inflamatórias intestinais a gente está observando que elas também têm um papel importante, assim como no Helicobacter pylori, que nós conversamos numa outra oportunidade, a microbiota também tem se mostrado realmente importante. Então, assim, todos esses fatores em conjunto, e mais a suscetibilidade genética do indivíduo, a gente sabe que, por exemplo, a doença de Crohn acontece mais em indivíduos da região mediterrânea, judeus da área do Mediterrâneo acomete mais esses indivíduos e assim por diante. Então, existem os fatores genéticos, ambientais, imunológicos, dietéticos, o estresse emocional, a gente sabe muitas vezes que é um fator desencadeante da doença. Então, é um conjunto de situações que podem fazer com que esse problema ecloda. O que a gente tem observado nesses últimos anos, objetivamente, é que a doença inflamatória intestinal tem aparecido com muito mais frequência do que a gente via antigamente. Eu realmente acredito que talvez isso seja porque houve, obviamente, nesses últimos 30 anos, uma mudança de comportamento ambiental, dietético, etc. E também houve uma melhora na avaliação diagnóstica. Eu me lembro que, muito tempo atrás, a gente conversava sobre as doenças e falava que 20% delas a gente não conseguia definir se era a doença de Crohn ou uma retocolite ulcerativa. Hoje nós temos mais capacidade, ou seja, diagnóstica no sentido de efetivamente você definir tanto por uma ou quanto por outra. Pegando um gancho, né, dessa mudança, então, que a gente tem observado mais vezes o diagnóstico, né? Mas a gente também vê uma mudança para que a gente chama de microbiota vamos dizer assim, da cidade, né? Uma microbiota de alimentação extremamente manufaturada. E a microbiota a gente sabe que tem bastante a ver com qualquer doença do trato gastrointestinal. Muito. Você fez uma colocação extremamente importante, porque uma das coisas que modula a microbiota e faz a microbiota do indivíduo é aquilo que você come. Você é o que você come. Então, se você come mais fruta, verdura, legumes, você faz uma dieta mais saudável, você tem um tipo de microbiota. Se você é da gordura, da muita proteína, muita gordura, uma dieta irregular com pouca fibra, você vai ter uma outra microbiota totalmente diferente. E, obviamente, já está muito bem demonstrado que essa diferença nessa microbiota leva o indivíduo a ter uma série de doenças ou não. Então, assim, e voltando inclusive para essas duas doenças, assim, é importante algumas características de cada uma. Por exemplo, na retocolite ulcerativa, você tem muito, como eu falei, você tem sangramento, você tem dor na região anal, você tem aquela sensação de você vai no banheiro, evacua pouquinho e sente que faltou alguma coisa. Já na retocolite, que costuma pegar os segmentos maiores, a diarreia é mais volumosa. Tá? Então, existem essas, tem muito, por exemplo, quando o colo é acometido, o intestino grosso é acometido, existem alguns dados que falam assim, isso aqui está no intestino grosso, porque a doença de Crohn também pode pegar o intestino grosso, que é, por exemplo, a presença de muco, porque o intestino grosso produz muito muco. Então, a presença de muco é uma coisa importante que ajuda a localizar, provavelmente, a sede de onde está o processo inflamatório e assim por diante. E a produção do muco nada mais é que uma reação à inflamação.
Você falou que melhorou o tratamento nos últimos tempos. Como que é o tratamento dessas doenças? O tratamento começa com, primeira coisa, o indivíduo entendendo a doença, na relação com o médico paciente. Ele tem que entender a doença, ele tem que entender o que está acontecendo, que ele vai ser acompanhado por um longo período, que ele tem que realmente seguir as orientações do médico e procurar voltar nas consultas, nas datas marcadas e fazer os exames necessariamente. Isso é fundamental. Você tem vários passos dessa doença. Existem vários tipos de medicamentos. Você começa com a dieta do indivíduo, você pode usar probióticos, se bem que hoje em dia o probiótico, especificamente para essa doença, a gente não achou qual é o melhor probiótico que ajuda. A gente sabe que tem alterações da microbiota e a gente sabe que o probiótico é algo que ajuda a modular e a consertar as alterações da microbiota. Mas especificamente nessa situação, a gente não sabe exatamente qual que é o melhor probiótico que vai produzir o efeito que nós desejamos. Existem os ácidos, os salicilatos que a gente utiliza, os 5-ASA que a gente utiliza, principalmente nas lesões, que quando elas afetam o colo. O corticóide pode ser utilizado, e antigamente era só o que nós tínhamos, era corticóide, né? E sulfasalazina, que é uma mistura de sulfo, que é um agente que atua nas bactérias, com o 5-AS, né? Um 5-ASA. O 5-ASA. Existem os imunossupressores, imunomoduladores e hoje em dia, mais recentemente, os biológicos. Os biológicos mudaram muito realmente a evolução dessas doenças. Doenças de difícil tratamento, por exemplo, quando você pega um paciente com doença de Crohn com muita fístula, assim, com muita estenose, muito complicada, aquela doença agressiva no jovem, esses biológicos realmente estão ajudando a gente segurar essa reação inflamatória, imunológica muito grande que existe nesses pacientes, de modo que a gente consegue compensar. Então, isso traz um alento muito grande, é uma coisa extremamente positiva para esses pacientes. Então, foi sendo uma evolução até chegarmos onde chegamos. E muita coisa vem por aí. Está sendo sintetizado uma série de outras substâncias, tentando encontrar efetivamente aquela que é o ideal. Antes eram medicamentos que a gente só podia administrar por via venosa, agora passou para a subcutânea, que é mais simples, e agora já tem para via oral. Que é bem melhor. Que já facilita bastante. Bom, então vocês viram que, embora seja uma doença preocupante, o Dr. Décio falou de vários tratamentos que nós podemos fazer. Então é sempre interessante procurar um profissional da área, um gastroenterologista, para que seja melhor abordado. Muito obrigado, Dr. Décio.